Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um vídeo que eu acho que pode ajudar muita gente, que é como estudar para passar na prova dissertativa sem surtar com a bibliografia. Eu sei, na hora que a gente abre o edital e vê aquele tanto de texto, a gente começa a ficar meio louco, sem saber se vai dar tempo, como é que faz para estudar e tal. Então, hoje eu resolvi trazer aqui as técnicas que eu utilizei de estudo quando eu fiz o meu processo seletivo. E para isso, eu vou mostrar para vocês como que a bibliografia é apresentada no edital, para a gente conseguir identificar o que a gente precisa fazer. Bom, mas primeiro eu quero falar com vocês o seguinte: assim que o edital sair, você já tem que começar a estudar a bibliografia. Então, muitas vezes o edital sai cerca de 2 meses antes da prova em si acontecer. Não vá deixar para estudar de última hora. Não vá achando que eu consigo fazer tudo no último mês. Eu consigo fazer tudo nas três semanas anteriores. Não, você vai precisar desse tempo todo. E aí, para isso, eu preciso dar uma dica importante. Quando o edital sair, você já tem que estar com o seu projeto pronto ou semi-pronto. Isso significa que quando o edital sair, você não pode usar esse tempo, esses 2 meses mais ou menos, para poder fazer o seu projeto. Não, o seu projeto ele já tem que estar basicamente pronto quando o edital sair. Para aí, na hora que o edital sair, você só fazer as adequações daquele edital no que o projeto precisa. Bom, mas hoje o vídeo não é para falar sobre projeto, o vídeo é para falar sobre a prova dissertativa. Bom, se você tem dúvidas sobre as etapas do edital, né? Que momento é a prova dissertativa e tal, já tem um vídeo no Instagram falando tudo sobre cada etapa do processo, tem outros tipos de post também, então isso sim eu acho que eu não preciso tratar aqui. Bom, mas então vamos lá. Quando sai o edital, lá vai estar escrito quais são os pontos de atenção que você tem que ter, quais são as nuances, as temáticas que possivelmente vão cair na prova, bem como quais são as bibliografias indicadas. E aí, gente, você tem que ler tudo? Você me pergunta. Sim, tem que ler tudo. Tem que ler tudo. Sabe por quê? Porque tem lá 10 tópicos, vamos supor. Você pensa assim, eu sou ótimo no tópico 2, 3, 4, 5. Então eu vou estudar bastante eles para eu ir melhor. E esse ponto aqui, o ponto 10, eu não vou estudar. Gente, vai cair o ponto 10. Obviamente vai cair o ponto 10. Se você não estudou aquele tópico, é o tópico que vai cair. Tá? Então, assim, tem que estudar tudo. É muita coisa? E você vai dar uma assustada na hora que vê? Vai, mas faz parte. E aprenda. Para entrar no mestrado, você vai ter que ler muito no mestrado também. Então, isso já é quase um treino para ver se você vai dar conta ou não. Então, vamos lá dar uma olhada como que é que aparece esse edital, como que é que aparece isso pra gente. Dá só uma olhada na tela do computador. Bom, nós temos aqui o edital da UFMG da seleção 2020. Eu trouxe aqui o edital da UFMG porque no último vídeo eu trouxe sobre o da PUC. E aí eu acho legal a gente ir mesclando, né, as universidades, pra gente ter uma ideia do que cada uma cobra. Aqui, então, eu peguei essa área de estudo, que é a área de Direito Civil na Interdisciplinaridade. E aí, vamos lá. No edital, eles colocam aqui 10 referências temáticas que podem ser abordadas na prova dissertativa. Então, Direito Civil e Pessoalidade, Direito Civil fenômeno negocial, autonomia e proteção confiança, blá, 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 blá. Teoria das responsabilidades civil, ensino do direito civil, direito de família, vulneráveis, enfim, várias coisas. E aí, desses 10 temas, pode ser que caiam os 10? Não, porque a prova da UFMG, como eu já disse na live que eu fiz sobre diferenças e semelhanças do processo seletivo PUC e UFMG, se você ainda não assistiu, assiste. Diferente da prova da PUC, que é uma diversidade de temas que caem, a prova da UFMG cai um tema só. Ótimo, então, vou estudar só um tema. Não, você não vai estudar só um tema, você vai estudar os 10, porque você não sabe qual desses temas que vai cair. E que horas que você fica sabendo? Na hora da prova, na hora que você tá lá, com a sua caneta na mão, com a prova na sua frente, que você vai descobrir qual que é o tema. Então, tem que estudar todos? Tem que estudar todos. E aí, olha só, nós temos aqui, então, as referências bibliográficas. Vocês vão perceber que as referências bibliográficas, elas se assemelham aos temas aqui. Por quê?
Porque os temas são apenas diretivas. Mas se você olhar para cá e pensar assim, teorias da responsabilidade civil, eu sei muito sobre isso? Provavelmente não. Então você precisa de uma bibliografia que vá te nortear sobre esse assunto. E aí as referências bibliográficas vão estar aqui, ó. Então aqui nós começamos com uma, ó, Doing Away with Tort Law, que aqui está falando sobre a questão da responsabilidade civil e tal. Em qual temática isso daqui vai entrar? Aqui. Entendeu? Então, ó, esse aqui, Educação, um tesouro a descobrir, relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Isso aqui vai entrar em qual temática? Aqui, ó, ensino do direito civil, desafios e possibilidades. Aqui, por exemplo, capacidade civil e deficiência, entre autonomia e proteção. Entra em qual tema? Esse, claramente. E por aí vai. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 referências bibliográficas que conversam com algum ou alguns dessas temáticas aqui. Algumas dessas temáticas aqui. Então, tem que ler as 13? Tem, gente. Porque você só vai saber sobre o que o texto trata quando você lê. Com esse edital da UFMG, o que a gente pode perceber? Primeiro, que dentro dessa área que eu peguei de exemplo, que é direito civil na interdisciplinaridade, obviamente a interdisciplinaridade está presente, então a gente tinha texto sobre educação, tinha texto sobre laicidade, né, questões religiosas, e então não acho que você vai ler só coisas de direito. Não, você vai ler outras coisas também. Outro ponto que eu quero falar sobre esse edital da UFMG é que você vê que existe, sim, a necessidade de falar uma outra língua. Nesse caso, a língua que tinha, né, num texto lá, era a língua inglesa. Acho que tinha até dois, né? 2 textos de língua inglesa. Então, é por isso que os programas de pós-graduação fazem essa prova de línguas antes. Então, assim, não é a maioria, não é. Depois que você passar no mestrado, também não vai ser a maioria dos textos que vão ser em língua estrangeira, mas existe essa necessidade. Então, eu recebo essa pergunta muitas vezes: eu não falo nada, como é que eu faço? Vamos começar a dar uma estudada, correr atrás um pouquinho dessa segunda língua. Eu quero mostrar para vocês agora como que é a questão das bibliografias no processo da PUC. Vocês vão perceber que é uma bibliografia mais enxuta. Isso é bom por um lado, né? Porque você consegue destrinchar melhor aquela bibliografia, você não fica tão desesperado, mas em compensação, na prova da PUC, o usual é que se cobrem 3 temas distintos. Então você precisa saber muito sobre tudo, porque na UFMG também, óbvio, porque, pelo que eu falei, mas na PUC você precisa, com certeza vai cair mais de um tema, entendeu? Então vamos lá dar uma olhada. Aqui nós temos o. Ops, aqui. Aqui. Aqui nós temos o edital da PUC. E eu escolhi mostrar para vocês essa linha aqui, ó, linha de pesquisa Constitucionalismo Democrático. E aí nós temos aqui 5 textos, que também vão dar o norte de quais são as diretivas temáticas que a PUC vai abordar nesse edital aqui. Esse edital é o edital do ano passado para o ingresso no início desse ano, não é o edital que está no momento agora em aberto, tá bom? Esse aqui é o do ano passado. Então, nós temos aqui, ó, esse texto, o impeachment no direito constitucional brasileiro. Aí aqui você já consegue ver até o número de páginas, ó. Esse aqui, ó, democracia e desconfiança, uma teoria do controle judicial de constitucionalidade. Esse aqui, como não tem o número de páginas, evidentemente, é um livro. Como que eu sei se é um livro ou se é só um artigo? Quando é só um artigo, vai estar escrito assim, o nome do artigo,
significa em qual é a obra que esse artigo está contido. Então, esse artigo aqui está contido nessa obra aqui, ó, o direito parlamentar. Nesse caso aqui, ó, primeiro, não tem o número de páginas delimitado, e segundo, não tem esse inzinho, né? Então, é um livro. Terceiro aqui, ó, Relatório Figueiredo, Genocídio Brasileiro, que também é um livro. Aqui temos um artigo, por quê? Porque nós temos o número de página delimitado e o IN. E aqui é um artigo, ó, A Positivação dos Princípios do Direito Ambiental. E aqui nós temos, ó, mais um artigo com número de páginas e o IN. Um artigo em espanhol. É o debate sobre a sustentabilidade desde a posição do pensamento ambiental crítico. Então, nós temos aqui, olha só o que eu falei lá no da UFMG. Na UFMG nós tínhamos um texto em inglês. Nesse edital da PUC nós temos um texto em espanhol. Percebam, então, a importância dessa segunda língua, terceira, quarta, quinta. Quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai aprimorando, mais língua a gente vai ter que saber. Não é à toa que no exame de seleção do doutorado, só o inglês já não basta. Você tem que saber a sua língua mãe, né, o português, mais uma língua, normalmente o inglês, e mais outra língua, ou o espanhol normalmente não vale. Desculpa, falei errado. Ou o italiano, ou o francês, ou o alemão. Mas vejam só, o espanhol normalmente não vale, mas eu quis falar aqui porque nesse edital, apesar do espanhol não valer como certificação, ele entra aqui como necessidade para você poder ler um texto da bibliografia base. Então, percebam que é muito importante você ter esse conhecimento de línguas. E aí, na prova da PUC, nós temos uma bibliografia mais enxuta, mas como vocês podem ver aqui, ó, nós temos 2 livros inteiros aqui. Esses 2 são livros inteiros. Então, é mais enxuta, mas também não é tão pequena assim, né? Na UFMG a gente tem mais artigos, né? Depois vocês podem voltar no vídeo para dar essa olhadinha da forma que eu falei, olhando o número de páginas e o inzinho, né? Que a gente consegue descobrir qual é o nome da obra que aquele artigo está colocado. E agora eu quero falar para vocês um pouco sobre as técnicas de estudo, então, vamos lá. É o seguinte, é muito importante que você leia tudo, como eu já disse, e que a sua primeira leitura você pegue o texto, de preferência que você imprima todos os textos, ou que você compre os livros. É importante você ter o texto físico. Você leia e vá grifando e fazendo as anotações nesse texto. Essa vai ser a sua primeira leitura. E aí o que você vai fazer? Vai fazer uma segunda leitura. E aí nessa segunda leitura você vai fazer um resumo daquele texto. Depois que você vai fazer, você vai ler o seu resumo. Então você leu o texto inteiro 2 vezes. Na primeira você grifou e fez as anotações importantes. Na segunda você leu e fez um resumo. Na terceira vez você não leu o texto, você leu o resumo. E aí, o que você vai fazer? Se você estiver muito surtado, se você estiver com muita insegurança sobre aquele tema, muita insegurança com a prova dissertativa, você vai criar perguntas fictícias sobre aquele tema, que você acha que podem ser que caiam. No caso de quem está fazendo a prova da UFMG, é mais fácil, porque, olha só, a prova da UFMG não tem uma pergunta específica. Ela não vai falar assim, relacione as teorias da responsabilidade civil com a lei, tal, tal, tal. Não. A prova da UFMG é assim, tema 3, que é História do Direito Civil Brasileiro. Disserte sobre o tema 3. É isso. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um texto, uma dissertação para cada uma dessas temáticas. Então, aqui nessa linha, por exemplo, que eu trouxe para vocês verem, vocês fariam 10 dissertações, né, 10 textos diferentes para treinar. Agora, se você acha que você tem um perfil improvisador, que você tem um perfil de fazer a prova fluindo, né? Assim, que você não precisa fazer isso, essa etapa, então, você vai pular do estudo. Mas as etapas anteriores, que é a primeira leitura, com grifos e anotações no texto, é importante. A segunda leitura, com um resumo do texto, e a terceira leitura, que é a leitura do seu resumo, isso é imprescindível. E assim, gente,
Eu passei nessa prova da UFMG, eu passei na prova da PUC e eu usei essa técnica nos dois processos. E a prova dissertativa é a prova que mais derruba os candidatos. A maioria dos candidatos vai ser eliminado nessa fase. Eu diria assim que, de um modo geral, cai pela metade. Você tem um número X de inscritos, esse número X vai cair pela metade na prova dissertativa, que é onde vai mais cortar o pessoal. Tá bom? Então, assim, eu espero que vocês entendam a importância dessa prova. Eu espero que vocês entendam que tem que ler tudo, tem que estudar tudo. E eu espero que essas minhas técnicas de estudo possam ajudar você a organizar o seu estudo e a não surtar com o tamanho da bibliografia. Porque eu sei que assusta, eu sei que, assim, dá aquele parece que você perdeu o fôlego, né? Mas no final dá tudo certo, você consegue ler, você tem que, se organizar, ter responsabilidade e estudar direitinho, tá bom? E aí, em mais vídeos eu falo sobre isso e podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo, tem que estudar, mas vai dar tudo certo, tá bom? Beijo!